meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então hoje nós vamos estudar a passagem em que os judeus, na figura de José de Arimateia, vai solicitar o corpo de Jesus para ser sepultado. Fazendo uma pequena recordação, Jesus, ele parte do Palácio de Pilatos para o Calvário para ser sepultado. E na trave horizontal da cruz que o mestre carregava, vem ali escrito os dizeres da condenação. O nome do condenado, Jesus de Nazaré, é Rei dos Judeus. Esse era o motivo da condenação, porque se dizia Rei dos Judeus, né? E esses dizeres estavam em latim, que era a língua do povo dominante, que era o romano, estava em grego, que era a língua popular falada, e estava em hebraico, que era a língua do povo dominado, no caso, os judeus. E Jesus, então, é crucificado. Nós já vimos isso. Se ele sai, então, lá do Palácio de Pilatos e vai caminhando para o Monte da Caveira, para o Calvário, essa caminhada de cerca de 600 metros, nós temos que levar em consideração, primeiro que era uma caminhada íngreme, primeiro por ruas estreitas, apertadas, depois a subida do morro. E nós temos que ver a multidão. Jerusalém estava apinhada de gente, né? Os soldados abriam o caminho, os curiosos, todos queriam saber o motivo, etc. O próprio peso do madeiro, né? Aquelas várias paradas em que nós vemos, em que Jesus caiu por 3 vezes, as conversas com as mulheres chorosas, as sucessivas surras que o mestre passou pelo caminho, as cenas de deboche. Quer dizer, essa peregrinação deve ter levado por volta, então, de 1 hora. Podemos, então, dizer que Jesus foi crucificado por volta das 13 horas. Para poder se entender que de meio-dia às 13 foi esta caminhada, esse cortejo para o Monte da Caveira. Às 13 horas, então, ele é crucificado. E por volta das 15 horas, houve, então, a chamada morte de Jesus, né? Aquilo que Jesus pendeu a cabeça ou se deixou morrer. Então, o tempo, reparem, dele crucificado foi por volta de 2 horas. Um tempo, convenhamos, bastante curto para um processo de crucificação, que quase sempre levava 48 horas. Né? O sujeito ficava crucificado por 2 dias para conseguir morrer. Por isso o sufrágio, quando vinha lá a autoridade romana, que fazia a crucificação, e só ela podia fazer isso, ela quebrava as pernas do condenado para que ele então não tivesse força para se apoiar e com isso aumentar o tempo da sua crucificação. Assim ele relaxava o corpo, aumentava a sensação de asfixia, vinham as câimbras doloríssimas e a pessoa desencarnava, inclusive, por falta de oxigênio, de respiração. O que acontece é que em 2 horas isso já havia acontecido. Os judeus estavam com muita pressa para que fosse logo aquele processo, não só de Jesus, mas dos outros 2 condenados, tivesse logo fim, porque era a véspera do sábado. E o sábado é dia de purificação espiritual. Só que aquele era chamado do Grande Sábado, que era um dia de festa da Páscoa. Logo era uma preocupação de maior religiosidade, de maior purificação. Aliás, a cidade estava aquela agitação toda, aquelas
centenas de milhares de pessoas na cidade, porque eles estavam ali para os rituais das festas da Páscoa. E ali estava chegando o sábado nesse clima da grande expectativa da festa, né? Então não poderia nada ficar de impuro. Imagina uns corpos ali pendurados. Se o judeu tem que o cadáver é impuro, ainda mais o cadáver de um condenado, mais ainda de condenados, porque eram 3 que estavam ali crucificados, né? Então, se a morte, o cadáver, era considerado algo impuro, vocês imaginam então de cadáver de condenado. Os judeus, eles tinham tanta preocupação com isso é regra judaica, eles não enterravam os corpos de pessoas condenadas nos túmulos das famílias. E havia, por exemplo, determinados lugares ou cemitérios em que eles colocavam o corpo de pessoas que eram degoladas e estranguladas, e colocavam também em outros lugares o corpo das pessoas que morriam queimadas. Mas eles não colocavam nos túmulos da família. Depois, então, em que os ossos eram completamente desmembrados, aí sim, com os ossos, aí eles permitiam se colocar na caixinha mortuária, aí poderia ser colocado no túmulo da família. Bom, mas isso também ia depender da entrega dos corpos feita pelos romanos, já que quando alguém era condenado por Roma, aquele corpo pertencia a Roma. E eles não gostavam muito de dar os corpos para os familiares, com medo de que aqueles corpos pudessem ser panfletos do motivo da condenação que a pessoa fazia. Quer dizer, um panfleto político, como se fosse usar o corpo para uma divulgação da ideia política ou da ideia subversiva que aquele condenado externava, se manifestava. Evidentemente, então, eles só doavam o corpo, e a própria palavra é presentear, ofertar, como se fosse assim, uma caridade, como se fosse uma benevolência, um favor do Estado. Daí a própria palavra ser um presente. É a mesma palavra que se pode usar para ofertório, que é o envio de substâncias para oferecer aos deuses, uma oferta aos deuses. Era assim então que Roma interpretava, era uma oferta, uma concessão que ele fazia para os familiares, e que tinha de fazer um pedido formal. Por que eles exigiam um pedido formal para liberar o corpo? Porque praticamente, liberando, eles estavam catalogando para quem eles estavam liberando. Quer dizer, se houvesse algum tumulto, se tivesse alguma agitação, se aquele corpo fosse usado como determinado tipo de manifestação, de agitação, de divulgação de agitos revolucionários, aqueles que solicitaram, e quase sempre eram os familiares, que fizeram um pedido formal às autoridades, estavam então devidamente catalogados, registrados, né? E, inclusive localizados com endereços e tal, eles iriam ser perseguidos. No mínimo, se não fossem encontrados, iriam ser encontrados os seus bens. Iam perder as posses dos seus bens. Está certo? Por quê? Porque aquela pessoa estava sendo condenada pela autoridade. E então controlava o corpo para evitar agir revolucionário. Então, feito isso, nós vemos então que José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus. Só que Pilatos se surpreende. Porque o tempo era curto demais já para conceder a liberação do corpo, né? Pilatos, por já ter participado e conhecer que era o tipo de condenação romana, e muitos eram condenados, e sempre muitos eram condenados, Pilatos sabia o quanto tempo que eles levavam na cruz. Então o próprio Pilatos se surpreende. Aí o que Pilatos faz antes de dar a autorização para José de Arimateia? Ele chama o centurião para interrogar. É isso mesmo?
já houve sufrágio, quebraram as pernas já dos condenados, e aí o centurião, quer dizer, o chefe da guarda de Roma, a polícia romana, ele dá a seguinte informação: que os outros dois já tinham sido, estavam com as pernas quebradas, já estavam então nesse processo de morte. Mas que no caso de Jesus, nem precisou, porque ele já estava morto. Então, Pilatos, inclusive, faz essa pergunta, mas assim, tão depressa, né? tão cedo. Aí, por isso que ele chama a autoridade romana para confirmar. Então é confirmado. Isso já então devia dizer lá por volta das 17 horas. Por quê? Porque se Jesus foi condenado às 3, foi crucificado, foi condenado ao meio-dia, não é isso? Começa o cortejo, ele é condenado às 13 horas, crucificado às 13 horas, morre às 15, até José de Arimateia sair, chegar a Pilatos e fazer a solicitação do corpo dele. Pilatos chamar a autoridade judaica, interrogar a autoridade judaica, romana, desculpa, a autoridade do centurião romano, interrogar ele, confirmar o processo. Então isso tem que passar também algum tempo. Por isso que nós já estamos por volta das 17 horas. Coisa de inviável, porque diz o texto do Evangelho de João, de forma bastante precisa, que estava já iniciando a preparação do grande dia do sábado. Por quê? Porque o dia para o judeu começa às 18 horas, que é a 0 hora deles. Tá certo? Então, aí Jesus tinha falecido às 15. Por volta das 17 horas, Pilatos vai fazer essa interrogação. Então, ele tinha 1 hora para conseguir autorização, descer o corpo e colocar na sepultura. Porque às 18 horas, ou melhor, às 0 hora para o judeu, que o dia para eles começa a ser da tarde, nossa, então às 0 horas, por isso que a gente começa de véspera, né? Então, esse às 0 hora começaria o sábado. O sábado, importante sábado, porque era o sábado da Páscoa. E os judeus não queriam ver ali aquelas cruzes, porque se cadáver é algo impuro, vocês imaginam o ar livre, onde que bichos atacam e moscas e aves, etc., e contaminando a cidade que estava em festa de purificação. E como a gente sabe, o Calvário, o Monte do Calvário, estava bastante próximo da cidade. Nós sabemos que do Palácio de Pilatos estava a 600 metros, quer dizer, é ali. Então os judeus não queriam, faltava pouco. Então Pilatos, José de Arimateia, vai fazer por volta das 17 horas esse pedido a Pilatos. Tudo confirmado, e aí então é liberado. Por que é liberado? Por que Pilatos consegue isso? Por que ele consegue esse favor? Então, nós temos aqui alguns motivos. Diz o texto, primeiro, que ele era rico. Bom, esse daí é um motivo bastante plausível, né? Até hoje. Até hoje é assim. Rico pode ser que consegue tudo. Rico só não consegue comprar a vida. Infelizmente. Não é isso? E ser feliz também com ele mesmo. É o caso da Rainha Elizabeth, né? Quando ela estava para desencarnar, eu conto sempre isso, em que ela dizia: do tudo que eu tenho por mais 1 minuto de vida. E 1 minuto de vida ela não conseguiu comprar. Então, primeiro, por ser, eu não quero dizer aqui que ele usava mal riqueza, apenas ele era rico. E logo, evidentemente, tinha as suas influências, né? Tinha o seu comércio, tinha as suas relações, e com isso tinha acesso ao governador. Bom, segundo, isso era importante, ele era do Sinédrio, ele era uma das autoridades, ele era do Sinédrio, ou melhor, ele era um dos principais do judaísmo, pertencia então à corte judaica, merecia então o respeito, era uma autoridade da religião judaica.
E que diz lá o texto que não concordava com a condenação de Jesus, mas que foi voto vencido, mas não deixava de ser uma autoridade. Logo, também, por ser do Sinédrio, ser um dos maiorais, a própria palavra, né? Quer dizer, um dos príncipes de Jerusalém. Aí a palavra pode sempre ser traduzida como príncipe, que é de um outro caminho, mas a ideia é um dos principais. E se ele, então, pertencia ao Sinédrio, quer dizer, fazia parte da corte de julgamento religioso e social e político do judaísmo, ele era uma pessoa vulga, ele era um intelectual. Isso também dava para ele uma certa força. Quer dizer, era alguém respeitado na cidade, pela sua sabedoria, pelos seus cabelos brancos, pela sua cabeça, sua forma de julgar, também pela sua riqueza, pelo seu poder, pelo seu status social. Então, status econômico, status social e intelectual, né? Aí via o status intelectual, de grande cultural, podemos dizer assim. Então, era alguém influente, esse José de Arimateia. Não é o nome dele, José de Arimateia. O nome dele era José. Ele era José da cidade de Arimateia, que fica perto de Lida, ali na redondeza, que eram as terras do profeta Samuel. Então, o nosso José era uma autoridade. Repare aqui como o texto fala bem assim claro dele, né? José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas das ocultas, por temor dos judeus, veio pedir ao corpo de Pilatos. Então, além dele ser rico, reconhecer o Sinédrio e ter um posicionamento intelectual, quer dizer, ter uma posição econômica, social e cultural de destaque, ele, o nosso José, era discípulo de Jesus. Não vamos confundir discípulo com apóstolo. O apóstolo, aqueles faziam parte do grupo que eram seguidores ali, próximos de Jesus. Discípulos são seguidores no sentido de segue o pensamento, segue as ideias, são simpatizantes das ideias. Então José de Arimateia era discípulo, mas diz aqui o texto que ele era discípulo às ocultas. Era oculto, quer dizer, ele não divulgava que ele era discípulo de Jesus por causa dos judeus. Quer dizer, aqui os judeus não é o povo. Não vamos esquecer que o povo no início admirava Jesus. Tanto que no domingo houve aquela grande ovação ao mestre, né? Hosanas ao filho de Davi, ao nosso rei. Colocaram tapetes e ramos para Jesus passar. Na sexta-feira Jesus estava ali condenado. Então não estamos falando do povo, estamos falando aí dos judeus, como sempre o texto de João está se referindo. Os judeus aqui são as autoridades. As autoridades do Sinédrio, as autoridades religiosas. Era então um movimento político, religioso, político, que perseguia Jesus. Ele fazia parte, José de Arimateia, deste movimento. E para não criar mais embaraço, ele ficava às ocultas. Repare que não era tão às ocultas assim, porque agora ele vai pessoalmente pedir o corpo de Jesus e vai providenciar o sepultamento de Jesus. Mas o que podia também passar pelas autoridades? Que ele estava nada mais nada menos do que pertencendo ao Sinédrio, a um movimento religioso. Logo ele estava sendo profundamente rígido e correto dentro da sua religião. Por quê? Se um cadáver é impuro, imagina um cadáver impuro pendurado na véspera de um sábado. E de um sábado tão festivo quanto a Páscoa. Então é melhor tirar isso de lá rapidamente, pedir autorização e providenciar o sepultamento. Quer dizer, até mesmo se o Sinédrio viesse a pressioná-lo, você é um deles? Não, nós não estamos querendo é que as coisas impuras fiquem aí no ar. E vamos dar um sepultamento.
Sepultamento que também não é nada assim muito estranho. E que também poderia ser muito bem colocado, porque diz lá a passagem que Jesus foi colocado no túmulo, num jardim que tinha ali. Então aqui nós temos lá o jardim, né? E então havia um túmulo que estava cavado na pedra, um túmulo virgem no sentido de que ninguém havia sido sepultado ali, naquele túmulo, e que aquele túmulo ficava então num jardim bem próximo do Calvário. Bem próximo do Calvário. Então, por já ter aquele túmulo ali que foi cavado na pedra ali bem próximo, e que pertencia a José de Arimateia, foi permitido, então, que Jesus fosse colocado ali. E que ele podia, então, alegar assim. Os judeus poderiam dizer, não, você faz parte, é também um deles, porque repare bem, e aí ele estaria em descrédito, apesar da sua força, diante da sua riqueza, ia ter problemas de comércio, ele diante do Sinédrio ia perder a força com seus pares políticos, ele também ia ser questionado na sua cultura, né? Já que ele estava ligado a um determinado condenado, poderia perder depois as suas relações com Pilatos. Repare como aquelas autoridades pressionaram a convencer Pilatos a condenar Jesus. Poxa, podiam colocar depois José de Arimateia em escanteio. Então ele tem que ser levado em consideração, então diz assim, mas por que ele deixou que Jesus fosse enterrado num túmulo dele? Porque não só o túmulo ficava perto, era um túmulo virgem que nunca ninguém tinha sido sepultado, mas diz lá o texto que esse túmulo pertencia a José de Arimateia. E aqui então cabe um esclarecimento. Diz lá o texto, e aqui tem uma saída para a gente refletir. Se o túmulo ficava perto do Monte da Caveira, quer dizer, se o túmulo ficava perto do lugar de condenação, que é o Calvário, de condenação de bandidos, de condenação de revolucionários, logo de condenação de pessoas impuras. Por que ele, José de Arimateia, que era um homem rico e que pertencia ao Sinédrio, logo às tradições religiosas, por que ele, que era um intelectual, logo conhecedor da cultura e principalmente da cultura do judaísmo, porque ele vai construir para sua família um túmulo, uma família, tão perto de lugar onde morrem condenados. É como uma pessoa rica e famosa fazer um túmulo onde que se faz, aí onde que bandido fazem estes obras aí, de bandidagem, essas coisas. Não tem muita lógica, não é isso? Pode ser que você faz um local melhor, etc. Bom, isso também tem que ser levado em consideração. E também, se ele era do Sinédrio, já logo pertencia ao Senado, da ideia então de que era alguém mais amadurecido em idade, dada a sua posição, então não era só rico nem intelectual, mas ele fazia parte das autoridades do Senado, dando a ideia então de ser um ancião, ou de alguém maduro, de alguém experiente. Então nós temos que também levar em consideração que como é que pode uma pessoa que tem assim, que é um chefe patriarcal, né, um chefe de uma família, de uma certa autoridade, logo já tem uma certa idade, tem o túmulo da família dele, e no túmulo da família dele cravado numa pedra, aquele túmulo da família vazio. Compreendendo? Vamos imaginar que ele tenha por volta dos seus 50 e poucos anos. Não vamos botar assim, né? Vamos botar por volta de 50 para não complicar. Não precisamos nem ir lá para 60, 70, 80 anos. O que parece, pela posição, que tinha mais idade. Mas vamos pensar por volta de 50 anos. Uma pessoa de status, um rico, que seja influente culturalmente na cidade, que dirija o Senado. A posição de privilégio da religião do seu país. No túmulo da família nunca foi enterrado ninguém dessa pessoa.
Vocês conhecem alguém com essa idade? Nunca teve ninguém da sua família no seu sepulcro? Só se é um sepulcro novo que a pessoa está fazendo. Mas está fazendo um sepulcro novo, então quer dizer que a família, ele tinha que ter um outro. Não morreu ninguém, um tio dele, um avô, um primo, um filho dele, um neto dele. Entendeu? Isso tem que ser levado em consideração, são coisas para a gente refletir. Por quê? Você fala assim, mas qual o objetivo disso? Ele, se vai pedir a autorização do corpo de Jesus, ele estava assumindo o corpo de Jesus. Ele ia perder o descrédito na sociedade. O próprio Pilatos ia questionar por que alguém do Sinédrio, o próprio Sinédrio que veio pedir a condenação dele, veio agora uma autoridade do Sinédrio pedir o corpo de Jesus. Além do mais, por que um homem do status dele, rico, é mesmo? Por que um homem do Sinédrio, com posicionamento político, por que um homem com cultura, que é um corpo de um bandido, de um revolucionário, de um agitador, de alguém que diz que é rei? Imagina isso na cabeça de Pilatos. E na cabeça dos outros pares. Você imagina, você chega no Senado, aqui, vamos imaginar aqui lá os nossos senadores aqui, tem lá uma pessoa que resolve pedir o corpo de aí um grande bandido de guerra, ou de um grande bandido aí do tráfico de drogas. O que os pares dos senadores vão pensar? Por que aquela pessoa quer fazer um enterro de uma pessoa que estava aí, que é um chefe da máfia, ou um chefe aí das drogas, ou então um agitador político? Ele é contra o governo? Entendeu? Isso tem que ser levado em consideração. Agora, se nós pensarmos assim, olha, faça uma leitura diferente. Olha como é que a coisa tem que ser lida com calma. Ele era rico, ele tinha muito conhecimento, agora ele, antes de tudo, era do Sinédrio. Se ele era do Sinédrio, ele preservava as tradições judaicas. E o que as tradições judaicas diziam? O que as tradições judaicas diziam? Que corpos são impuros. Corpos de condenados são mais impuros ainda. Inclusive, corpos de condenados não podem ser enterrados nos túmulos das famílias. Logo, o túmulo de Arimateia tinha que ser diferente. Porque nem os judeus permitiam que condenados fossem enterrados em sepulcros das famílias. Só depois que as carnes fossem todas destruídas, que os ossos podiam ficar nas caixinhas mortuárias, aí sim depois para a família. Só nesse sentido. Então, o que na cabeça, na leitura dali, o que estava acontecendo? Ele, como um fiel seguidor do judaísmo, um homem da mais seguidora tradição, diante da sua posição, por ser com influência para chegar a Pilatos, fácil, tá certo? Por ser do Sinédrio alguém, então, com autoridade, por ser culto alguém que sabe o que faz com as tradições, ele chega a Pilatos e pede o corpo dele. Por quê? Porque ele tinha admiração por Jesus e esquece isso. Aqui o texto deixa bem claro, ele eram seguidores ocultas. Por quê? Por medo dessas autoridades. Ele não contava para ninguém. Bom, mas aí iam saber, a partir daquela situação, iam saber. Não iam saber. Continuariam sem saber. Ele chega lá e ele pede. Qual é a ideia? Está chegando o momento das nossas manifestações religiosas. Um cadáver não pode ficar pendurado. É a nossa festa maior, da nossa libertação do Egito. É a nossa festa da Páscoa, é a nossa fé, é o nosso Natal aqui. É um momento máximo da nossa religiosidade. Então é permitido que corpos fiquem pendurados. Me libere para a gente enterrar. Vamos enterrar rapidamente. As coisas têm que passar rápido, já são 17 horas, isso vai começar às 18. Diz o texto que conforme que começa a escurecer, aparece no céu, eles não tinham relógio assim para levar o negócio na precisão como nós temos hoje. Como que eles sabiam que começava às 18 horas? Aparecia a primeira estrela, aparecia a segunda no céu, a terceira. Das dezenas de estrelas que aparecem no céu, aparece uma, aparece duas, aparece três, virou a noite, começa o dia.
Termina um dia, começa outro. Entendeu? E às 17 horas, conforme, dependendo do tempo, e conforme que vai escurecendo, como é que a coisa vai se posicionando? Pode começar mais às 5h30, 5h40, 10 para as 6, 6h30. É naquele intervalo. 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, pronto. Chegou o sábado, não se podia fazer mais nada. Ele tinha urgência. Então a ideia não é que ele vai dizer para Pilatos que ele era um amigão de Jesus e que ele queria o corpo de Jesus. Não. Que rumo ele ia tê-lo? Amigo de um agitador? Não. Como o Sinédrio ia tê-lo? Ele depois vai continuar no Sinédrio? Não. Apanha o corpo dele. Bom, tudo bem. Vamos sepultar. Segundo, o túmulo pertencia a ele. Se pertencia a ele, botar um bandido para ser sepultado no seu túmulo. Se ele era um intelectual, ele sabia que em túmulo de família não se poderia colocar ninguém. Não podia se colocar condenado. Então ele não podia ir no túmulo de família. O que é que isso? Ele poderia até que esqueçam que ele era amigo às ocultas de Jesus. Estamos falando para o lado exterior. Para o lado exterior, eu caio em cima dele. Condenado não pode ir para túmulo de família. Então, o túmulo era só dele, não quer dizer que era de família. Só dele no sentido, ele tinha aquele terreno, ele tinha aquela escavação, ele tinha aquele túmulo, pertencia a ele, ou terra dele, ou ele comprou aquele espaço, não importa, pertencia a ele. Mas não quer dizer que seja o túmulo da família dele. E que o local não era bom, prova que estava bem perto do Calvário. Era um jardim bem perto do Calvário, que ninguém ia colocar, nenhum rico ia fazer túmulo de família perto desse lugar em que morria condenado, que era um local tão impuro. Não era isso. Então era um túmulo, gente, que pertencia a ele, mas não era de família. Então, se depois o Sinédrio viesse dizer, você colocou ele em suas terras, sim, mas por amor a Israel. Por amor à pureza, por amor aos nossos filhos. Desci ele da cruz, pedi a Pilatos para a nossa purificação, peguei ali perto um túmulo que me pertencia, não à família, mas num lugar bem ainda de vibração ruim, de vibração de condenado, que é perto do Calvário, e enterrei. Então, não é o que a gente tem que entender. Porque senão ele deixa de ser as ocultas e passa a ser as claras. Se ele chega para Pilatos e pega o corpo de Jesus e diz que ele era amigo de Jesus, pronto. O que a autoridade romana vai dizer? Ele é amigo de um revolucionário. Bom, se acontece isso e ele não fala assim, pede dizendo que ele era um amigo, era por tradição religiosa, e apanha o corpo de Jesus e bota no túmulo da família dele, os judeus iam perseguir. Primeiro, porque por lei, o judeu não pode enterrar condenado em túmulo de família, só quando houvesse toda a putrefação já feita e só os ossinhos, que não estava tendo, não era o caso ali de Jesus, o corpo estava inteiro. Então veja, a colocação é bem clara. Ele se manteve ainda as ocultas. Tudo para o bem de Israel. Logo, diante de todas as tradições do Sinédrio, ele estava fiel. A única coisa que a gente tem que considerar é que é autorizado, então, é ofertado o corpo para ele, ele providencia o sepultamento e aí está feito a tradição religiosa. O corpo não vai ficar ali pendurado. Arrumou um local ali mesmo, quer dizer, local mesmo das terras ainda próximas de condenação, tinha lá uma pedra escavada que pertencia a ele, ele mandou colocar o corpo de Jesus. Aqui tem que ser levado em consideração. Por que aquele túmulo estava feito? Virgem ali, que nunca foi enterrado. Qual era a ideia de José de Arimateia ter um local, ter um túmulo escavado numa pedra, que dá trabalho para escavar, para você furar a pedra, cavar a pedra, para fazer um buraco, para poder entrar, porque o túmulo tinha um alpendre. Quer dizer, tem aquela primeira entrada que você fica, depois você entra para dentro de que a gente chama da cova, que era um espaço de gruta, de caverna, que quase sempre assim, tinha cerca, quando era rico tinha mais, mas normalmente eram 3
espaços na pedra de um lado, à direita, onde botavam 3 corpos. 3 espaços do outro, onde botavam 3 corpos e 2 na frente, dentro de uma cúpula de pedra. Você imagina você pegar uma pedra, uma caverna, né, furar ela, escavar, tirar a pedra, fazer aquele buraco. E ainda depois ainda manter, como no caso de José de Arimateia, uma pedra que rola por cima de pedaços de pau, para ela poder rolar redonda para tapar a pedra, para tapar aquele buraco. Por que tinha que ser bem tapado? Por causa de bicho, por causa de fedor e essas coisas. Então tinha que ser muito bem tapado. Então se tapava com a pedra que rolava do material que era descascado daquela própria gruta. Fazer essa escavação é algo demorado e custoso. Qual é o interesse dele em fazer uma escavação num local daquele em que ele não poderia colocar os seus familiares? Pertencia a ele, mas ele, sendo rico e alguém tradicional, vai colocar os corpos dos seus familiares num local considerado impuro, perto de crucificação de condenado? Estranho. Então por que ele tinha aquele túmulo lá? Guardemos isso por enquanto. Essa informação. O corpo desce da cruz e chega Nicodemos, um outro também do Sinédrio, um outro autoridade, um intelectual, um homem rico também. Alguém do Sinédrio chamado Nicodemos. Para não haver dúvidas, o nosso João Evangelista ainda define. Esse Nicodemos é aquele que na calada da noite esteve com Jesus pela primeira vez. Aquele que na calada da noite que teve Jesus pela primeira vez é que nós estamos no capítulo 19. Se a gente recuar o Evangelho de João, lá no capítulo 3 nós vamos ver, olha, nós estamos no 19. Lá no capítulo 3 nós vamos ver Nicodemos chegar na calada da noite como autoridade, como alguém do Sinédrio para conversar com Jesus, interrogar sobre as glórias de Jesus, e Jesus vai explicar para ele sobre reencarnação. E ele vai ter dificuldade para entender a reencarnação, ele vai chegar a dizer assim, mas pode um velho entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? E Jesus vai dizer assim, mas tu, ô mestre, ele bota um artigo definido na frente, mas tu, ô mestre em Israel, não sabes isso? Quer dizer, como estivesse dizendo Jesus, aqui quem tem título de mestre é você, quem tem título de rabi, de mestre é você, não sou eu que tenho esse título, o povo até me chama, só que de mestre, de rabi, mas quem tem título oficial, que passou pela escola com formação, e que é assim considerado pelas autoridades, é você. Como é que um mestre não conhece esse tema básico que é o da reencarnação? Aí dizer Jesus, e olha que eu estou falando das coisas da terra, imagina se eu falasse das coisas do céu, como se a reencarnação é assunto básico, imagina se eu falasse de coisas muito mais elevadas, muito mais profundas. Então, esse Nicodemos chega também, era um outro do Sinédrio. Repare então que o Sinédrio estava minado. Lá entre as autoridades religiosas havia no mínimo 2 seguidores importantes e que eram seguidores de Jesus às ocultas. Repare que Nicodemos foi falar com Jesus na calada da noite, às escondidas, e recebeu a lição da reencarnação. E ali, José de Arimateia continuava às ocultas. A grande ideia de que tudo isso daí foi montado e ele não se revelou é porque o próprio texto fala. Te respondendo ao pé da letra, o próprio texto fala, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às ocultas. Por quê? Por temor ou por medo das autoridades judaicas. Então ele era, e Nicodemos era também. Dessa mesma forma, rico, do Sinédrio e intelectual. Nicodemos chega. Quando Nicodemos chega, traz 100 libras de mirra e aloé e um linho, e um bando de linho novo, comprado para ungir o corpo de Jesus. Só que 100 libras de mirra e aloé dá nada mais, nada menos do que 32,7 quilos dessa substância.
É muita coisa. O que mostra, primeiro que é caro, a mirra, principalmente a mirra era muito cara. Segundo, que Nicodemo tinha de ser rico, muito rico, para ter essa quantidade de perfume que era importado. Traz então essa essência pastosa, 32 quilos no mínimo, é coisa que não acaba mais, é bastante. Daí as marcas depois que ficam no sudário, profundamente impregnadas no sudário, enche o corpo de Jesus dessa substância, e aí envolve no linho, diz o texto. Agora o envolver no linho não é como múmia, e sim naquele envolver de dobrar, diz aqui o texto, conforme a tradição judaica. Ali perto tinha um túmulo, ali perto tinha um túmulo, por causa, diz o texto, por causa da hora, aproveitando que ali perto tinha um túmulo cavado na pedra, por causa da hora, colocaram o corpo ali. Como se estivesse dizendo, não eram ali que iam colocar o corpo, mas dado a hora e a necessidade então de ser rápido, porque depois das 18 horas não podia se fazer nada, a tradição então estava sendo cumprida à risca. Ali, aquele túmulo bem perto. Ora, se o túmulo é assim tão perto, mais uma vez fica claro que não podia ser da família do Arimateia. Porque queria fazer um corpo ali num lugar de tanta vibração de impureza. Está claro? Essa é a colocação. Passo então unge o corpo de Jesus de mirra e aloés. A vantagem é que o cheiro afasta a bicha. O cheiro afasta tudo que é tipo de bicho. O cheiro fortíssimo, somente da mirra. Coloca um lençol e o pano no rosto também afastaria qualquer tipo de bicho, de inseto. E essa colocação também daria forças em termos de esquentar a exterioridade do corpo mesmo. Envolve ele então nesta quantidade de 32 quilos de... Vocês imaginam, eu queria que vocês pegassem aqui um creme desse que vocês passam no rosto. Ali, naquele creme de rosto ali, eu vou pedir ajuda da Zumira, porque a Zumira é esperta. 30 gramas. Eu falo isso, eu pedi ajuda da Zumira, porque ela se falsifica muito. Ela não é assim. Gente, ela não é assim. Mas repare, se aquele potinho tem 30, vamos resumir aqui, vamos botar 100 então. Vocês pegam um potinho, é isso? Você pega um potinho daquele e gasta ele inteiro no seu corpo. Pega um potinho, compra um pote de creme e passa ele inteiro no seu corpo. Se ele, vamos botar assim para exagerar, em vez de 30, vamos botar 100 gramas, é coisa para o corpo, como é que vai ficar, né? Vai ficar delicado. Agora vocês imaginam 32 quilos. Mas só quem era rico que podia usar essa quantidade? Não, eu não estou nem querendo questionar. Veja, primeiro que só rico poderia ter uma coisa dessa. Uma coisa dessa. Não é isso? Vocês compram um cremezinho aí, um cremezinho, não precisa ser importado não, já sabe quanto é caro. Aliás, os produtos mais caros são os cosméticos. E nós nunca vimos na televisão, no Jornal Nacional, que fala sempre da crise, está com crise na carne, não é isso? Está com crise de compra de carro, está com crise de roupa, né? Está com crise de vestuário, está com crise de petróleo, tem crise. Vocês já ouviram dizer que está com crise de cosméticos? Alguma vez no jornal? Em que a Avon deixou de vender, a Natura deixou de vender, o Boticário está quebrando. Já viram isso? A mulherada não deixa quebrar. Não deixa quebrar. Agora, vocês voltando aqui para o nosso... Então, o cosmético nunca entrou em crise. Não é isso? Beleza, já vem de pós-luz. É algo tão interessante que o próprio cosmético é o mesmo radical da palavra pós-luz. Que está dizendo que uma beleza do universo, a pessoa usando o cosmético tem aquela beleza da natureza. Beleza do universo. Agora você imagina então esses cremes, 32 quilos, a quantidade. Primeiro o perfume que exalou ali, a quantidade. Algo especial estava acontecendo. E nós estamos diante de alguém, todos dois é interessante.
Todos dois profundamente conhecedores, intelectuais, tanto José quanto Nicodemos. Todos dois ricos. Todos dois do sinédrio, das autoridades religiosas, conheciam as regras religiosas. Todos eles ricos, poderosos, todos relacionados com Jesus, às ocultas. Falavam com Jesus às ocultas. José de Arimaté era discípulo às ocultas. Nicodemos era discípulo às ocultas. Falava com ele na calada da noite. O que conhecia? Qual era o conhecimento que estava por trás disso tudo? Entendeu? Vamos continuar aqui refletindo. Eles apoiam o corpo de Jesus. Diz o texto que João o evangelista estava presente, Maria estava presente, a mãe de Jesus, estava presente Madalena, outras mulheres chorosas, como no caso Salomé, e Maria, mãe de José, ou Maria, no caso, a irmã de Maria, a tia de Jesus, estava ali presente. Elas de longe, diz o texto, que as mulheres viram aonde eles colocaram. Quer dizer, elas seguiram e viram e observaram aonde eles colocaram. E por que eles colocaram ali? É só fazer a leitura de forma assim clara. Como já estava se aproximando a hora do sábado, ele recebeu a sua autorização, volta a se dizer, já estava se preparando a hora. Ali perto havia um túmulo cavado na pedra que pertencia a José, volta a dizer, não a família de José, e ali ele foi colocado. Para as tradições judaicas estava resolvido. Ele não estava fazendo isso porque era amiguinho de Jesus, nem estava colocando no túmulo da família porque ele estaria rompendo as tradições. Não. Era simplesmente um dever religioso, cívico por amor a Israel, religioso por amor às leis de Israel, perfeitamente coerente com a cultura do Sinédrio. Para Roma, não era um agitador, era um rico extremamente preocupado com o bem do seu povo, com o bem da sua religião, que não queria que numa festa máxima da sua nação, impuros estivessem pendurados no madeiro. Precisamos tirar eles ali rápido. E para mostrar que estavam fazendo isso, não estavam levando ele para um local especial. Ali mesmo, perto do local da impureza do Calvário, tinha um túmulo e aí ele foi colocado. Fechou. Terminaria o capítulo aqui. Não teria mais nada para falar para vocês em termos, por enquanto, evidentemente, com relação a essa estrutura. Aqui apenas a gente tem que fazer reflexões. Porque o texto também nos leva a isso. O texto nos leva que os dois eram discípulos de Jesus às ocultas. O que eles conversaram com o mestre, o que eles sabiam. O que eles sabiam que muitos dos outros não sabiam porque não estavam preparados para saber. Por que a necessidade de tanta milha ao ano? Terceiro, por que um túmulo que demora tanto para cavar num local daquele? Qual o objetivo de Arimateia fazer um túmulo ali perto? Por que um rico quer fazer um túmulo no local de condenação? E que daria tanta trabalheira para fazer? Deixemos essa informação, vamos para outra. Um anjo apareceu para Maria e disse para que a Maria seria a mãe do Messias. Maria é inteligente. E ela pergunta para o anjo, como se dará isso? Se eu não conheço o varão, ou se eu não tenho relacionamento com o varão, como é que vai se dar isso? Aí foi explicado para ela. Não precisamos entrar em detalhes, conhecemos a história. Bom, o anjo também apareceu para José, porque José viu que ela ficou grávida e resolveu então abandonar ela. Não foi? O anjo apareceu e contou. Foi assim, assim, assim. Com ela se deu isso, 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 vai nascer fulano assim, assim, assim. Segunda revelação. Ela também chega na casa de Isabel. Isabel sabia que ela era casada, sabia então tudo o que aconteceu e ela saúda, com voz diferente, como se fosse mediunizada, e tremendo no vento.
como se a criança no ventre que era João Batista tremesse e reconhecesse ali a presença de Maria, e o que Maria vinculava àquela figura do Cristo, e Isabel diz que ela era uma bem-aventurada. Era bem-aventurada entre todas as mulheres. Quem era ela, Isabel, para receber tal grandeza na sua casa? Então, outros sabiam. Quando Jesus chega lá no templo, com 40 dias, Simão o ergue nos braços, dizendo que um espírito o levou lá. Ele foi tomado pelo Espírito, e o Espírito já tinha dito que ele, Simão, não desencarnaria, Simeão, não desencarnaria sem que ele encontrasse o Cristo. Ele então encontra o Cristo, ergue o menino nos braços, fala profecias sobre Jesus e fala profecias sobre as dores de Maria, já anunciando quanto Maria sofreria por causa dele, e sofreria com a morte na cruz do Mestre. Isso quando Jesus tinha 40 dias. E depois chegou a profetisa Ana, que fez mais. Para mostrar que não havia segredo, a profetisa Ana faz um passeio pelos profetas do Antigo Testamento, e passando por muitos profetas, como tantos daqueles profetas falaram que ele viria, que era ali o Messias presente. A tradição toda, para quem aceitasse isso, é que se ele era um Messias, está lá claro em Isaías, no capítulo 7, que o Messias nasceria de uma virgem em Israel. Então essas informações, para os que aceitaram e os receberam revelações, e revelações do alto, e revelações mediúnicas. Repare que no caso de Simeão, o velho Simeão, ao ponto de ser pego pelo Espírito, ser levado no tempo para falar o que tinha de falar, uma mediunidade consciente e arrastada assim mediunicamente, muitos sabiam. E Jesus conversava com os apóstolos sobre esses assuntos. Os apóstolos tinham dificuldade para entender, mas ele conversava sobre esses assuntos. Por no mínimo 3 vezes, Jesus contou para ele o que passaria com ele. Disse que ele seria preso, que seria condenado, que seria crucificado, que depois ressuscitaria. Contou tudo para os apóstolos. Até teve uma vez que ele contou de tal forma isso na Cesareia, que Pedro disse: então, Senhor, não vai a Jerusalém. Quando Jesus então afirma para ele: então levanta, se são essas profecias, isso que tem que acontecer comigo, vamos, levanta, vamos para Jerusalém para realizar essa profecia. Pedro se coloca na frente e diz: não, Senhor, então é melhor a gente ficar aqui, é melhor a gente não realizar essa profecia. Eu te amo, não quero ver que você vá para aqui. E Jesus disse: cala a boca, Pedro, vá de reto, vá atrás de mim e me obedeça. Eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E tudo vai ser cumprido nos detalhes. Que nós vimos aqui nas últimas palestras como tudo foi cumprido nos detalhes. Ao ponto de ele terminar dizendo: consumado cessa. Ou melhor, está tudo consumado, está tudo realizado como foi devidamente planejado. Então Jesus contava, não só pela revelação mediúnica, nós vimos que outros sabiam, mas também Jesus conversava com os apóstolos. E conversava em detalhes. Porque quando começou na quinta-feira, um dia antes dessa situação, um dia antes, na chamada quinta-feira, ele reuniu os apóstolos em torno da mesa e começou assim o seu discurso antes de comer a refeição, de distribuir o pão e o vinho. Como eu estava esperando comer essa Páscoa com vocês. Lembra que ele adiantou o dia da Páscoa para comemorar, porque ele seria o Cordeiro Pascal. De morrer ali na cruz, né? Então ele adianta a Páscoa, adianta a refeição, se reúne com ele e começa assim: como eu queria, como eu desejei, como eu esperava por esse dia para a gente ter essa conversa. E faz a conversa final. Orienta ele, diz o que vai acontecer com ele, que ele vai crucificar, etc, etc. Ainda vai a detalhe, dizendo: um de vocês irá fazer esse papel de me entregar lá no cinema. E eles mesmo começam, inclusive, a discutir entre eles: serei eu, Senhor, serei eu, Senhor. Quer dizer, ninguém, inclusive, estava negando o trabalho que tinha de ser feito. Até pergunto: serei eu? Esse serei eu? Não estavam dizendo: eu não quero isso, Senhor. Não, a ideia é que serei eu. Quem é que vai fazer tal trabalho? Jesus então vai a detalhes. E eles, nessa situação, querendo saber quem era, quem não era, nesse detalhe, Pedro chega a perguntar para João Evangelista, que estava com a cabeça no peito de Jesus. Pergunta a ele: você que está do lado dele, está tão
paralítico está com a cabeça no colo de Jesus, pergunta para ele, está no colo porque eles ficavam deitados no chão. A mesa não era assim aquela mesa, não tinha nada de mesa. Né? Era um tapete com um tabuleiro no chão, eles ficavam deitados e a mão ia pegando a comida, assim, reclinado em almofadas. Então, por estar reclinado em almofada, é que o outro estava com a cabeça bem inclinada no peito de Jesus. E João e Pedro, então, faz um gesto com a cabeça, perguntando para João Evangelista. Pergunta a ele se ele sabe. E aí Jesus diz, sim, pergunta João, quem é, Senhor? Aquele que molhar o pão no molho, aquilo do cordeiro, das ervas, e entregar para ele. Entregou para Judas e disse para Judas, vai e faça logo o que tu deves fazer. E Judas levantou, Pedro viu, João viu, porque eles perguntaram a Jesus e não fizeram nada, porque não tinha o que fazer, porque estava tudo combinado. Agora, onde que Jesus estava comendo? Era na casa de um rico, tinha até um cenáculo, tinha um segundo andar. Né? Era na casa de quem? Como diz toda a tradição, as descobertas, na casa do próprio José de Arimateia. Era um homem rico. Por isso que foi um dia antes, o próprio João Evangelista com outros foram procurar este homem que cedeu para ele a sua casa. Aliás, da seguinte forma, diga a este homem, a este rico, diga a este homem, a este rico, que está na hora do Senhor celebrar a sua Páscoa. E ele então concedeu a casa com empregados, com tudo que era necessário para haver o tal banquete. Depois do banquete que Jesus saiu para preso, sempre. Não foi na casa do próprio Arimateia. Ele estava por dentro, informado de todas as situações. Evidentemente, sabia de tudo. Quem fazia parte do grupo sabia, uns mais ou menos, com maior ou mais extensão, dependendo da capacidade de emoção de cada um, ou daquilo que cada um tinha de conhecer. Tanto que, inclusive, Nicodemos aparece, com já uma quantidade grande de mirra, alguém que é muito rico, não teve esforço em comprar, o que for necessário. Afinal, era de quem ele gostava. Já estava tudo preparado. Agora, o que é interessante, e tem que levar em consideração, porque esse túmulo cavado na pedra. Se vocês forem fazer a leitura do Evangelho de João, quando ele vai pedir a esta casa, a esse rico, em que ele manda na frente aos seus discípulos, dizendo, na frente desses discípulos, fale com ele, chegou a hora. Chegou a hora. Preciso da casa dele para celebrar a Páscoa. Em que quando os discípulos se aproximaram e encontraram, igualzinho como Jesus falou, um homem carregando um cântaro, e eles se aproximaram daquele homem e logo ele foi interrogado. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui a mano do Senhor. Pode falar então com o meu chefe. Ele vai falar com o chefe, quer dizer, com o dono da casa. E aí o dono da casa já sabia de tudo e disse, está feito, já está tudo como ele pediu. É porque ele muito antes já da Páscoa, da celebração da Páscoa, já havia combinado com Jesus. Quando e onde? Era discípulo, as ocultas. O que ele tinha combinado, o que ele sabia, do que iria acontecer. Quando iria acontecer, em que hora iria acontecer, inclusive para ficar tudo matematicamente controlado, até o tempo para descer e não podia passar das 18 para que tudo fosse cumprido, não poderia ter um túmulo lá longe. E também nesse túmulo lá longe não podia também ser um túmulo, porque não podia ser túmulo de família, porque os judeus não autorizavam botar condenado num túmulo de família. Então tinha de ser, pelo próprio curto espaço de tempo, um túmulo ali perto. Para alguém especial que não iria morrer. Alguém especial que iria ressuscitar. Eles sabiam que Jesus iria ressuscitar? Só não sabiam porque se não quisesse. Porque nas 3 vezes que Jesus conversou com os apóstolos todos reunidos, disse, serei preso, condenado, crucificado, serei morto e ressuscitarei no 3º dia. Se eles entenderam a primeira parte, não entenderam a ressurreição porque isso era uma novidade, era um caso deles. Se Judas não suportou e foi suicidar porque viu Jesus crucificado e falou assim, agora não deu certo,
e não entendeu que havia uma fase de ressurreição, era um problema dele. Até onde que a pessoa tem emoção para suportar o que tem que suportar, conhecer o que tem que conhecer e suportar o que tem que suportar. Agora, que foi revelado, e que nos textos, tanto de Mateus, como Marcos, como de Lucas, como de João, Jesus conta que haveria um último momento que era o da ressurreição. Bom, e por que esses discípulos, na calada da noite, as ocultas, não sabiam dessa informação também? Sabiam. E por que eles, por serem intelectuais, ou talvez emotivamente mais preparados, e por ter revelações as ocultas com o Senhor, não saberia que ele deveria ficar aguardado para a ressurreição? Logo, ali mesmo, ali perto, em terra dele, em propriedade dele, no dinheiro dele, ele manda com antecedência de quanto tempo? Não importa. Essa informação, desde que Jesus começou, com 3 anos de antecedência, desde que ele chegou em Jerusalém pela primeira vez, que revirou os templos e as mesas do templo, e disse: não fazer da minha casa covil de ladrões, 3 anos depois está ele lá de volta. Ele já era conhecido há quanto tempo? Já tinha esses discípulos, as ocultas, há quanto tempo? Repare que Nicodemos veio na calada da noite no início do Evangelho, no capítulo 3 de João. Há quanto tempo? Então, há quanto tempo se poderia saber desta informação? Ele já manda ali mesmo preparar, ali perto, para não haver confluência de horário, problema de horário, o túmulo necessário para Jesus. Para quê? Só para haver um sepultamento? Não, um sepultamento, antes de tudo, com ideia muito maior daquilo que os discípulos sabiam, que uns acreditavam e outros não, mas que foi anunciado que ele era Senhor da vida e que ele ressuscitaria. O cuidado e a preparação, cada um entende da sua forma. Se o túmulo precisava ser preparado daquele jeito, cuidado do Arimateia. Se precisava de tanta quantidade de mirra e aloé, capacidade e jeito de entender de Nicodemo. E Jesus não precisava de um nem de outro, porque ele podia se desmaterializar a hora que ele quisesse, era conhecimento de Jesus, e aí faltava a eles. Mas que precisava se preparar tudo, porque se acreditava e se esperava para quem era íntimo, as ocultas, as escondidas, que ele iria ressuscitar, era conhecimento notório. Um já tinha preparado mirra e aloé, na quantidade que fosse necessária. Era o seu amigão, era o seu grande mestre, era aquele que ele tinha como glória e que veio dos céus, mandou preparar uma quantidade muito mais do que suficiente. Fez o que pôde com a sua riqueza para tentar agradar, para tentar de alguma forma colaborar. E o outro preparou num ambiente bem ali próximo. Primeiro, para não escapulir das 18 horas e não ter nenhum inconveniente com o judeu, não ter ali intromissões, não ter problema de briga do judaísmo, de pessoas querendo ali para a capela e dizendo que havia algo desagradável, que estava infringindo a lei. Tudo certinho, já estava tudo pronto, tudo devidamente preparado, como foi tudo devidamente preparado na vida de Jesus, por quem era competente, cada um na sua faixa, cada um com a sua informação, cada um com a sua capacidade para realizar o que tinha que realizar. O único que conhecia mais do que tudo era o próprio Senhor da vida. Esse dispensava todas essas coisas. Mas, no entanto, como diz a João Batista na hora que ele vai ser batizado, João pergunta: mas eu, Senhor, que vou te batizar? Mas eu, Senhor? É você que tem que me batizar. Olha, as coisas são diferentes. Eu não tenho capacidade de tirar a sandália dos teus pés. Eu que faço isso? Jesus diz: faz assim por hora, para que tudo seja cumprido. A autoridade que o batismo não é sua, faça por hora o que você deve fazer. Até nesse caso do túmulo, não há necessidade. Do aloés e da mirra, não há necessidade. Faça tudo por hora, tudo como seja necessário, para que seja cumprido, tudo como programado, para que aconteça tudo como deve acontecer. E na hora eu me apresentar ressuscitado. Muita paz.